Na formação continuada de espiritualidade, nós vamos falar sobre a virtude da humildade. Né? Santa Teresa de Ávila, no seu livro famoso Castelo Interior ou Moradas, né, ela coloca assim: ser humilde é andar na verdade. Né? Ou seja, a humildade é a verdade. É uma definição muito importante do que é humildade, porque as pessoas, elas não têm muita ideia, ou não sabem definir o que é ser humilde. Acho que ser humilde é ser um coitadinho, né? Ou usam até a palavra humildade como um sinônimo de poucas posses materiais ou pouca instrução. Ah, tal pessoa ela é muito humilde. Não, não. Né? Isso é menosprezar uma grande virtude, uma virtude fundamental para a nossa salvação, que é a virtude da humildade. E qual a definição de humildade? Para a própria Santa Teresa, a humildade é a verdade. Né? Então, esse é um conceito que nós temos que ter claro. E já citando um pagão antes de Cristo, o sábio Aristóteles. Aristóteles, já antes de Santa Teresa, né, ele chamava a palavra em grego, nós podemos traduzir como veracidade. Então, Aristóteles chamava a virtude da humildade de veracidade, ou seja, a humildade é a verdade. E ele coloca no seu livro, também um dos mais famosos livros de Aristóteles sobre as virtudes, que é Ética Nicômaco, ele coloca assim: o meio termo, veracidade. O excesso pode ser chamado arrogância. E aquele que se caracteriza por tal hábito arrogante, e aquele que se caracteriza por tal hábito arrogante. E a deficiência por reticência. E aquele que a pratica é reticente. Né? Então, Aristóteles, no seu livro Ética Nicômaco, ele defende muito essa ideia que a virtude está no meio. Né? O que é o corajoso? O corajoso é aquele que não é nem temerário, que se joga no perigo sem ter as consequências, e nem é covarde, que não enfrenta o que tem que enfrentar. Então a coragem está no meio. E falando especificamente da humildade, aqui Aristóteles chama de veracidade, a humildade ela está entre a arrogância e a reticência. O arrogante é aquele que acha mais do que ele é. E o reticente é aquele que se cala, é aquele que segura, é aquele que eu não sou capaz, eu, né, sou pequenininho. Esse é o reticente. Isso não é virtude. Às vezes a gente pode pensar que a humildade reside aí, e não. Né? Como Aristóteles diz, a verdade, a virtude está no meio. Então a humildade ela está entre a arrogância e a reticência. Nenhum dos dois pontos é virtude. A virtude está no meio. Então vamos falar do, talvez, né, do que seja mais comum a gente pensar a questão do arrogante, né? De se achar mais que os outros. Tá? E é muito fácil a gente ver como isso é falso, porque tudo que nós temos, tudo que nós somos, vem de Deus. Ah, não, tudo que eu conquistei através do meu trabalho. Ah, mas você tem saúde para poder trabalhar? Você teve oportunidades no seu trabalho? Você teve a sua inteligência, as suas forças? Então, tudo que nós temos vem de Deus. Nada é seu, só seu. Ah, e isso é muito claro. Nós precisamos dos dons que Deus nos deu para trabalhar e tudo para conquistar o que nós temos, quem nós somos. Então, tudo veio de Deus. Tá? Todos os dons vieram de Deus. Tá? E muitas vezes nós nos julgamos melhores, né, do que outros, porque nos sobressaímos em alguns pontos e podemos achar que somos melhores do que outros e passamos por cima de outras pessoas. Tá? Mas isso é justamente a arrogância, né? É o que não é a virtude da humildade. Tá? O cardeal Gioacchino Petti, que depois foi eleito Papa Leão XIII, ele coloca no seu livro A Prática da Humildade: abre os olhos da tua alma e pensa que nada tem para te mover a alguma estima de ti. De teu, só tens o pecado, a debilidade, a fraqueza. E quanto aos dons da natureza e da graça que estão em ti, assim como recebeste de Deus, como é princípio de todo ser, assim só a ele deves dar glória. Então, né, tudo que nós temos, o que é nosso, né? Falei que a gente não tem nada nosso, a gente tem coisa nossa, a gente tem o nosso pecado, a nossa fraqueza, os nossos vícios, os nossos defeitos, isso é nosso, né? Agora, os dons nós recebemos de Deus, e Deus dá a sua graça aos humildes. Quanto mais somos humildes, mais Deus dá a sua graça. Santa Teresa fala aqui no livro Moradas, que eu já citei: uma vez estava eu considerando qual seria a razão de Nosso Senhor, tão amigo dessa virtude da humanidade, desculpa,
Qual seria a razão de ser nosso Senhor tão amigo dessa virtude da humildade? E veio-me logo de repente, sem trabalho do raciocínio, ao que me parece, essa resposta. É porque Deus é a verdade suma. E ser humilde é andar na verdade. Com efeito, é inegável que por nós mesmos não temos bem algum. Antes, somos miséria e nada. Quem não entende isso anda na mentira. E quem melhor o entende, mais agradará à suma verdade, porque anda na sua presença. Praz a Deus, irmãs, conceder-nos a graça de jamais deste conhecimento próprio. Amém. Então, aqui ela termina pedindo para as irmãs dela, né, rezarem para que tenhamos esse conhecimento próprio, como diz aqui o cardeal Joaquino Pet, nós não temos na nossa miséria. E Deus envia sua graça aos humildes, Deus estima tanto a humildade, né, porque ele assume a verdade, e a humildade é a verdade. Não existiu nenhum santo que não fosse humilde. Existiram vários santos que, antes de serem santos, não tinham a virtude da humildade, eram arrogantes, mas se santificaram se tornando humildes. E os grandes santos foram muito humildes. Não existe nenhum santo, assim como não existe nenhum santo triste, não existe nenhum santo soberbo. Tá? Agora, então se eu tenho que ser humilde, então eu tenho que me fazer de coitadinho, eu tenho que me humilhar, eu tenho que achar que eu não sou nada, que eu não posso nada, que eu sou lá o último da fila, né? Não, isso também não é a virtude da humildade. Tá? Como diz Aristóteles, a virtude está no meio. Então, é isso que Aristóteles chama de reticência, não é humildade. Tá? Nós devemos saber o nosso papel. Todos nós temos os nossos dons, todo mundo é bom em algo, e nós devemos colocar esse algo a serviço do outro. E sabemos que somos bons nisso, mas isso não nos torna melhor do que outros. Nós somos melhores em algumas coisas, mas outros são melhores em outras. Tá? Ninguém é melhor em tudo. Então, sim, você é melhor que muitas pessoas em alguma característica, e outras pessoas são melhor que você. Tá? E reconhecer que nós somos melhores em alguns pontos e colocar a serviço do outro e saber que isso procede de Deus, isso também é humildade. Então não é se rebaixar. Santo Tomás de Aquino fala na Suma Teológica, né? Se devemos por humildade nos sujeitar a todos. Ele coloca assim: devemos reconhecer os dons que Deus nos deu e colocar a serviço dos outros. Podemos, porém, considerar o próximo como tendo um bem que não temos ou como tendo em nós um mal que ele não tem. Então é isso, né? Saber que eu sou bom em algumas coisas, e eu sou bom porque Deus me deu o dom, não é um mérito meu, e eu coloco isso a serviço do outro, e que o irmão, que não é tão bom nesse dom que eu tenho, ele é bom em outras coisas. E por isso nós somos iguais. Cada um com seus pontos fortes, cada um com seus pontos fracos, e nos completando, tá? Ninguém sendo melhor que ninguém, mas cada um reconhecendo aonde pode atuar e servir ao próximo, né? O grande problema aqui, tá, né? Mas como é que eu não caio no orgulho? Se eu sei que eu sou bom em um ponto, como é que eu não caio no orgulho, que é o contrário aqui da humildade, né? O pecado contra a virtude da humildade é o orgulho. Eu tenho que me perguntar a quem eu estou dando glória. Se eu coloco o meu serviço, né? Se eu coloco o meu dom a serviço do próximo e com isso eu dou glória a Deus, eu estou sendo humilde. Agora, se eu procuro a minha glória, se eu faço por elogios, se eu faço isso para ser exaltado, se eu faço isso para a minha glória, eu não estou sendo humilde. Tá? Lembrando que o primeiro pecado foi de orgulho, que foi o pecado de Lúcifer. Né? Lúcifer desconfiou de Deus, Satanás queria ser Deus, e por isso foi rebaixado aos infernos, como nós falamos, né, no vídeo de formação continuada de doutrina sobre os anjos. E o primeiro pecado da humanidade, o pecado original, foi um pecado de orgulho. Tá? Não foi simplesmente ter mordido a maçã, mas não, foi porque Satanás falou para os nossos primeiros pais: se morderes esse fruto, comereis desse fruto, sereis como deuses. Então, é o orgulho de querer ser como Deus. Por isso, todo pecado tem como raiz o orgulho. Eu sei o que é bom para mim, eu sou Deus, eu sou como Deus, eu decido o que é bom para mim. Então, isso aqui não é pecado e eu vou fazer. Né? Isso é o orgulho. Né? Então, nós devemos saber, né, como é que eu valorizo os meus dons, né, mas eu sou humilde se eu busco a glória de Deus e não a minha glória. Esse é o ponto.
Cristo fala aqui, na passagem de São Mateus, capítulo 6, versículo de 1 a 6. Cuidado para não praticardes vossa justiça diante dos homens, para serdes vistos por eles. De outra forma, não recebereis recompensa do vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando deres esmola, não mandes tocar a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, para receber glória humana. Em verdade vos digo, já receberam sua recompensa. Tu, porém, quando deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a direita, de modo que a tua esmola fique em segredo. E o teu Pai que vê o que está em segredo te retribuirá. Quando orares, não sejais como os hipócritas que gostam de orar nas sinagogas e nas esquinas das praças, em pé, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, já receberam sua recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora teu Pai que está em segredo. E o teu Pai que vê o que está em segredo te retribuirá. Aqui Cristo fala, olha, resumindo essa passagem, né? Ó, meu amigo, você tem duas recompensas aqui, ou a minha ou a dos homens. Você escolhe. Se você quer a recompensa dos homens, você já ganhou. Se você quer a minha recompensa, a gente recompensa. A gente pode pensar, pô, mas Deus só pode dar uma recompensa, né? Deus só pode. Eu tenho que escolher, Deus não pode me dar o louvor dos seres humanos e ainda ganhar o céu. Não é que Deus não pode. Na verdade, sou eu que não quero. Por quê? Vamos entender isso, isso é muito importante. Quando a pessoa busca uma glória humana, e a pessoa é exaltada, a pessoa é louvada, a pessoa é, nossa, você é bom demais, você é o cara, e aquilo enche a pessoa, ela já ganhou a recompensa dela e ela não quer mais a recompensa divina. Como assim? É a mesma coisa que eu convidar, né, alguém para um banquete. Olha, você recebeu um convite para o banquete real. Então, hoje à noite, você vai lá no palácio, que na cerimônia de coroação do rei Charles, lá em Buckingham, no palácio da Inglaterra, ele vai ser coroado e você vai participar do banquete real. E aí você, à tarde, antes do banquete, está morrendo de fome e se entope de bolo de fubá. Não, tudo bem, nada contra o bolo de fubá, entendeu? Não tô falando mal do bolo de fubá, não me julguem mal. Mas, poxa, há de convir que existe. Provavelmente no banquete vai ter comida muito melhor que bolo de fubá, né? Não vai ser um banquete de bolo de fubá. Bolo de fubá pode ser até ser bom, mas pode não se compara. Se a pessoa se entupiu tanto, comeu um bolo de fubá inteiro, chega lá no banquete, tem lá os melhores pratos e iguarias, a pessoa não consegue comer, porque tá estufada de bolo de fubá. Então é isso, você busca a glória humana, você busca elogios, você busca satisfação, você busca que te exalte, você tá se entupindo de bolo de fubá. Quando vem coisa melhor aí pra frente. Tá? Então, sentiu aquele, fez uma coisa boa, veio o elogio, é desviar esse elogio para Deus. Não é que você precisa falar, não, foi por Deus e tal. Tudo bem, olha, eu sei que elogio, tudo bem, mas interiormente você sabe, meu Deus, se eu receber esse elogio foi porque você me deu o dom. Se eu receber esse elogio foi porque você me colocou aqui e eu estou fazendo isso para a sua glória. Esse é o ponto. Por isso que sem a virtude da humildade não é possível alcançar a santidade. Tá? Nós não podemos ser soberbos, tá? E não podemos fazer de coitadinhos. Nós devemos saber o nosso papel e que tudo provém de Deus e que nós fazemos tudo para a glória de Deus. A humildade, assim como toda virtude, não é uma virtude fácil. Nós somos seres humanos, caídos pelo pecado original, nós gostamos de elogio, nós nos sentimos muito bem quando nos elogiam, quando nos colocam lá para cima. Então nós temos que estar sempre atentos e retificar. O que é retificar? Saber que fizemos as coisas pelos dons que Deus nos deu e que fazemos tudo para a glória de Deus. Tá? Então por isso nós devemos pedir, rezar, para que Deus nos conceda as graças, porque a virtude nós conseguimos através do esforço, toda a virtude, e também através da graça de Deus. Então, além de nos esforçarmos e termos uma ideia do que é a humildade, e lutar para isso, nós devemos também pedir graças para que Deus nos torne humildes. Deus dá a sua graça aos humildes, então quanto mais eu rezar, mais Deus envia a sua graça, e esse é o único caminho seguro para chegarmos ao céu e sermos felizes aqui na terra, que é a busca da santidade.